High School DxD com certeza é um dos animes mais famosos do gênero ecchi, que pra quem não sabe é gênero mais safadinho, é uma obra mais safadinha. O único problema desse anime é que ele acaba, literalmente, ele para na quarta temporada e não tem mais nenhuma continuação. A obra original dele, né, o material original dele é a Light Novel, que a Light Novel original tem 25 volumes, só que o anime ele adaptou só até o 10º volume. Mas para vocês não ficarem na curiosidade, nesse vídeo eu vou começar o resumo do volume 11 da Light Novel. Então se você quer saber tudo que rolou depois do anime, vem comigo até o final. E mano, se você gosta de High School DxD, já deixa seu like embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo de nenhum volume dessa série tão incrível. E como eu falei, o volume que eu vou resumir para vocês é o volume 11 da Light Novel, que ele começa bem calmo, só que ele destacou algumas coisas para nós bem importantes. Como todos nós sabemos, o Issei sempre teve uma dificuldade em chamar a Rias pelo nome dela, mas depois que rolou aquele final da quarta temporada, ele passou a chamar ela de Rias ao invés de só Bucho, coisa que deixava ela bem chateada, porque ela queria ter mais intimidade com o Issei e o Issei não se sentia à vontade para chamar ela pelo nome. Só que ele não começou a chamar ela pelo nome com muita... como é que eu vou falar pra vocês? Com muita naturalidade. Ele sempre tinha vergonha de chamar ela pelo nome e às vezes até escapava um Bucho ali sem querer, mas conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo esse medo que ele tem, essa vergonha que ele tem. Outro ponto bem importante que as primeiras páginas ressaltaram é como a Ria se sentiu após aquela partida contra o Saira Org. Mano, ela ficou muito mal, já que pra ela tinha sido um peso pro Issei durante toda a luta. Até mesmo por isso, ela pediu uma ajuda pro irmão dela, o Sarzix, sobre o poder da destruição, né? Pra ele dar alguns conselhos pra ela sobre o poder da destruição, que é o poder que ela herdou da sua família. Os dois têm esse poder da destruição, mas a natureza dele é bastante diferente. Falando um pouco mais dessa mudança, por assim dizer, no relacionamento da Rias com o Issei, é óbvio que a mãe dela iria perceber alguma diferença, principalmente nela, e ela chegou até mesmo a perguntar pro Issei quando ela iria ter os netinhos dela, né, pra dar aquela leve provocada, que todo mundo gosta de provocar bastante o Issei, principalmente com esse negócio de relacionamento amoroso. Aí o Issei reage daquele jeitão dele, todo envergonhado e tudo mais. Mano, é muito bom ver esse dia a dia deles, tipo, principalmente esse avanço na relação do Issei com a Rias, porque foi algo muito travado, por assim dizer, nas 4 temporadas que a gente teve do anime. Só ali no finalzinho da quarta temporada que começou a dar os primeiros passos para desenrolar algo muito maior, por assim dizer. Agora, nós chegamos no momento principal desse volume da Light Novel, que é o teste de promoção para demônio de classe média. Os indicados para esse teste foram o Issei, o Kiba e a Ken, e como o próprio Sarzix diz, os 3 poderiam ser promovidos direto para demônios de classe alta, que foi o que ele disse ali um pouco antes deles irem serem indicados para esse exame. Eles poderiam pular direto de demônio de classe baixa para demônio de classe alta, mas segundo alguns probleminhas ali com a política do submundo, eles teriam que fazer o teste de passar de classe baixa para classe média e de classe média para classe alta. Eles teriam que fazer essa prova aí e não tem o que fazer para depois eles irem para classe alta. Mas enfim, cá entre nós aqui, o nível dos 3 está muito maior que os demônios de classe média que a gente tem no universo, tá ligado? E o próprio Azazel disse isso, mas graças à política do submundo, como eu falei, eles têm que passar por essa prova, por esse teste. E esse teste ele iria acontecer muito cedo, eles tinham apenas uma semana para estudar, e esse teste seria dividido em 3 partes, né? O que eles teriam que fazer é o seguinte, era uma prova escrita e a prova prática e também uma redação. É quase se fosse o Enem, tá ligado? E como nós sabemos, o Issei tem um certo problema com redação e prova escrita. A prova física ali, a prova prática nem tanto, porque o cara é um expert em luta, nesse ponto nem tanto, mas ele é um expert em luta, mas... enfim, o Issei, ele não vai fazer tudo isso sozinho, ele tem a ajuda da Heivel, que se tornou a empresária, secretária dele, até mesmo para ajudar ele a estudar, e também porque ele precisa de uma certa ajuda para estudar e também para se organizar na vida dele, já que as provas do mundo humano também estão chegando. E só um parênteses aqui, eu queria falar um pouco do Issei. Mano, às vezes eu não entendo ele, porque o cara tem 6 garotas na casa dele que direto estão dando em cima dele, e ainda assim ele reclama que quer fazer coisas que um garoto da idade dele precisa, que no caso é
Ver pornografia, bateu uma que vocês sabem o que eu tô falando, e ele sempre reclama que ele não tem privacidade pra isso. Mas mano, o cara tem 6 garotas morando com ele. As 6 garotas estão dando em cima dele direto, querem fazer coisas com ele. E o cara não quer, mano. E ele ainda fala que quer ser o rei do harém, mano. Mas enfim, vai entender a cabeça do Issei. E mano, todo esse lance de personalidade pervertida que o Issei tem meio que tá acabando com o Drag. Lá na 4ª temporada, nós vimos que ele já chorava muito com os métodos usados ali pelo Issei, né? O pai lingual é um exemplo deles. E quem não se lembra de quando ele conseguiu ativar o Balance Breaker? Então, a situação tá tão doida que o Drag tá até tomando remédio antidepressivo, basicamente. Como o próprio Drag disse, o espírito dele não é tão forte quanto ele pensava. Ele acabou ficando com o coração partido, assim, entre aspas. Não é literalmente, eu acho. E mano, ele tá tão ruim que ele tem que fazer uma consulta, uma espécie de consulta com um especialista uma vez por semana e tomar remédio 3 vezes por dia. É uma situação muito inédita e inusitada. Um dragão celestial precisar de consultas, entre aspas, e de remédio quase que antidepressivo, mano. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco da Koneko, porque a Koneko tá muito estranha, isso desde o começo do volume. Ela tá muito quieta, muito cabisbaixa, e depois de um tempo ela chegou a atacar o Issei da mesma forma que a Rias e a Ken costumam fazer. Tipo, ela foi pra cima do Issei pra tentar beijar ele no caso, e enfim, mano, ela até mesmo chegou a pedir pro Issei dar um bebê pra ela. Tipo, a Koneko chegou ali e falou: mano, faz um filho em mim, por favor. Então foi só depois, continuando esse papo aqui do Koneko, foi só depois que a Rias chegou no quarto que nós finalmente descobrimos o que aconteceu. A Koneko estava na época de acasalamento dela e foi a primeira vez que a Koneko agiu assim. E pelo que foi explicado pra nós na Light Novel, os necomatas do sexo feminino entram em período de acasalamento após os seus corpos se desenvolverem ao ponto de poder carregar um bebê. Mas no caso da Koneko isso seria muito perigoso, até porque o corpo dela é muito pequeno e tinha uma grande chance de ela e o bebê morrerem por causa disso. Aí depois de toda essa história da Koneko, aconteceu que pra mim é o que eu tô mais ansioso pra ver nessa 5ª temporada. O Issei teve uma visita um tanto quanto inusitada. A Office, que é a líder da Chaos Brigade, foi até a casa do Issei e mano, todo mundo ficou sem entender nada, porque imagina, a Office é a inimiga principal deles, tá ligado? E não foi apenas a Office que foi até a casa dele. Depois de alguns minutos chegou também a Lei Fei, aquela garota com roupa de bruxa que apareceu lá na 4ª temporada também. E quando eles estavam em Kyoto lá, ela também foi fazer uma visitinha pra ele. A Kuroka, que é a irmã mais velha da Koneko, que já chegou ali, mano, abraçando o Issei, meio que dando em cima dele. Então, enfim, depois ali das apresentações, nós descobrimos o motivo da visita da Office até a casa do Issei. Ela queria basicamente observar ele por alguns dias, ou seja, a Office ia passar alguns dias ali na casa deles e ver como o Issei é, ver a rotina dele, como que ele age e tudo mais. Só que não é só a Office que vai ficar na casa deles, a Kuroka e a irmã da Koneko, como eu acabei de falar, também vai. E é muito bom ressaltar 3 pontos muito importantes, principalmente sobre esse momento que eu acabei de falar. Um é que tá todo mundo com o cu na mão, já que, como eu disse, a Office é a maior inimiga de todas as facções, principalmente do lado do Issei, e ela é literalmente invencível. 2 é que vai ser muito interessante ver a Koneko e a Kuroka morando na mesma casa, já que, né, as duas elas têm esse passado meio caótico entre elas, não se dão muito bem. Quem assistiu a 3ª temporada sabe muito bem do que eu tô falando. Aconteceu aquele incidente lá no episódio 3, se eu não me engano, que a Kuroka tentou levar a Koneko pro time do Vale. Enfim, por aí vai. Inclusive foi nesse episódio que o Issei conseguiu despertar o Balance Breaker dele. E por último, é que a visita da Office é a ideia do Azazel, do próprio Azazel. Foi o Azazel que deu essa ideia ali. E para fazer esse encontro acontecer, ele teve que fazer muitas coisas ali na espreita, sem o Mao, que no caso é o Sarzix, e também sem o Mikael, líder dos Anjos Caídos, saberem disso no caso. E bom, a Office estar na cidade traz um certo risco ao equilíbrio do mundo, e se alguma coisa der errada, as coisas vão ficar feias, tanto pro lado do Azazel, que é ele que organizou tudo isso, ele que fez ela chegar lá, e tanto por causa do Issei, que tá abrigando ela, não só pro Issei, mas também pro Issei e pra todo mundo que mora junto com ele. E se alguma coisa der errado ali, a cabeça do Azazel vai estar em jogo. Eu acabei esquecendo de falar isso. E uma coisa que deu pra perceber
principalmente nessa parte aqui do volume, é que o Issei ganhou muitos fãs, como por exemplo a Lei Fei do time do Vale e a Yura do Conselho Estudantil e membra do clã Citri, e ambas, quando tiveram uma chance de conversar ali com o Issei, chegaram até mesmo a pedir um autógrafo pra ele. E mano, eu gostaria muito de ver o Issei se envolvendo um pouco mais, principalmente com a Yura, porque eles são chegados até, né? Eles estudam juntos ali na mesma escola, tal, tem uma certa amizade, e eu acho ela bem bonitinha, mas infelizmente é muito difícil isso acontecer porque, né, todo esse lance da Rias, das outras garotas, e só mais uma coisa que eu acabei esquecendo de citar até agora, mas foi muito legal saber que a Sona agiu de forma bastante diferente do que nós estamos acostumados a ver. Mas nessa próxima temporada, essa provável próxima temporada, que a gente vai ver a Sona sorrindo pela primeira vez, tipo, pelo menos eu não me lembro de ver a Sona sorrindo no anime. E o motivo dela ter mostrado essa postura diferente do costume é por saber que o Issei tá cuidando da Rias melhor do que ela conseguiu cuidar em toda a sua vida. E isso deixou ela extremamente feliz, até porque a Rias e a Sona são amigas desde a infância e uma é muito importante pra outra. E eu sei, é um bagulho muito besta, mas eu achei legal, me critiquem se quiser. E bom, no momento tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na vida do Issei. É teste de promoção a demônio de classe média, prova no mundo humano e também o perigo de manter a Office e a Kuroka abrigadas na casa dele. Todo mundo tá se cagando com a presença da Office ali na sala de estar deles, mesmo ela não demonstrando hostilidade nenhuma e nem mesmo uma mínima vontade de lutar contra eles. Ela tá ali de boa, numa boa, apenas sentada e observando, mas mesmo assim tá todo mundo em alerta máximo, tá todo mundo preparado para quebrar o pau com ela a qualquer minuto, caso ela tente alguma coisa. Mas isso não vale para todo mundo. Algumas garotas chegaram a jogar cartas com ela, chegaram a interagir com ela, como por exemplo a Irina e a Asia, que não tem problema nenhum e também não tem medo nenhum de conversar com ela numa boa. Tipo, a Off já é amigona delas, basicamente é isso. Mudando um pouco o assunto, eu disse mais cedo que seria bastante interessante ver a Koneko e a Kuroka convivendo na mesma residência, e errado eu não estava, porque tá sendo muito, mas muito interessante mesmo ver as duas ali na mesma casa de novo. A Kuroka sabe que a Koneko tá passando, né, sabe que ela tá passando pela fase de acasalamento, e ela sabia exatamente o que ela estava sentindo, já que, né, ela também é uma Nekomata e também já passou por isso. E nesse ponto, deu pra ver ali a Kuroka conversando com a Koneko, mas precisamente tentando ajudar ela a ficar com o Issei, ou ter atitude pra ir pra cima do Issei, dando uns conselhos ali pra ela no caso, coisa que deixou o Issei meio preocupado, porque ele passou ali em frente ao quarto da Koneko e viu a Kuroka ali falando no ouvido dela, e ele já ficou todo preocupadão ali, tentando imaginar o que ela estava dizendo e com medo também do que ela poderia estar dizendo ali pra ela. Ele entra no quarto ali pra averiguar a situação e a Kuroka foi o mais FDP possível. Ela pega a Koneko, que não estava conseguindo controlar sua excitação, e jogou na direção do Issei. E como vocês podem ver aí na tela, ela ficou com uma expressão muito fofa, tipo uma expressão fofa pra cacete. Só que isso era um tanto quanto preocupante, porque a Koneko tá lutando com tudo que ela tem contra os seus próprios instintos, e como a própria Kuroka disse, não importa o quanto você se segure, você sentiria ainda mais vontade de ter filhos do homem que ama ao tocá-lo. Ou seja, quanto mais ela tentasse ignorar o instinto dela, maior seria a vontade dela de ter filhos com esse, ainda mais se ela visse ou se ela chegasse perto dele. A vontade ia ficar cada vez maior até chegar um ponto que ela não ia aguentar suportar. E sim, isso é sim um motivo de muita preocupação, porque é muito prejudicial para Koneko, né? Principalmente para a saúde, tanto mental quanto física dela. E assim, vai ser bem legal ver essa cena em uma possível quinta temporada, já que não é muito comum ver a Koneko excitada, a Koneko nesse estado. Eu acho que a gente nunca viu ela assim, a não ser em OVA, mas enfim. No meio de tudo isso, a Kuroka resolve atacar o Issei, e se vocês acham que a Rias ou a Keno atacam ele de uma forma erótica, vocês vão se surpreender quando souberem o que a Kuroka fez com o Issei. Mano, foi muito... sei lá, velho, não consigo nem pôr em palavras aqui o jeito que ela atacou o Issei. Ela foi pra cima dele com tudo, mas com tudo mesmo, e não satisfeita, ela arrastou a Koneko junto e acabaram deixando o Issei numa situação um tanto quanto complicada, mas que qualquer um adoraria, até porque quem não gostaria de ter duas Nekomatas se esfregando em você, não é mesmo? Só que o Issei, ele tinha feito uma promessa ali e ele tinha que cumprir essa promessa, que no caso é uma promessa que ele fez pra Rias, que era de não fazer sexo com a Koneko, não importa o que acontecesse, né, pra proteger a sanidade da Koneko, pelo menos não enquanto ela estivesse
nesse estado. O Issei não iria transar com a Koneko nesse estado. E assim, a Kuroka, digamos que é um pouco louca e insana, mas ainda assim ela é muito preocupada com a Koneko. Então, para não acontecer nada demais com a sua irmã mais nova, ela usou uma técnica que fez a Koneko desmaiar e diz que a Koneko pode conseguir controlar os instintos dela nessa época de acasalamento e evitar todo esse probleminha do bebê e ela morrerem caso ela chega a engravidar mais pra frente, entendeu? Se ela for ficando mais velha, aprender mais ou menos ali como o seu corpo funciona, ela consegue evitar todo esse problema e também consegue controlar a sua excitação, o seu desejo sexual e não vai ficar nessa situação que ela tá nesse momento. Após alguns momentos ali, nós descobrimos que após o toque mágico que a Kuroka fez ali na Koneko, a Koneko simplesmente voltou pro seu normal, tipo... foi um toque ali na testa e pum, a Koneko que a gente conhece voltou a ser a Koneko que a gente conhece. E beleza, deixando um pouco de lado todo esse lance aí da Koneko e tal, da excitação dela, finalmente chegamos no dia do teste de promoção. Os três queriam fazer esse exame, se reuniram para ser teletransportados para o local do teste e normalmente eles iriam para um hotel da família Gremory e de lá eles iriam para o local do teste. Mas como eles são muito populares lá no submundo, principalmente o Issei, e também pelo fato do relacionamento do Issei com a Rias chamar bastante atenção depois daquela confissão ali que o Issei fez na luta contra o Sairaorg, eles queriam evitar locais com muita aglomeração, porque certamente o local estaria extremamente cheio de repórteres querendo perguntar algumas coisas ali pra eles e também muita gente querendo autógrafos. Então, para evitar que eles percam a concentração pro teste ou alguma coisa do tipo, eles foram direto pro local do exame. Como eu já disse, o exame será dividido em 3, uma prova escrita, uma redação e uma prova prática, e surpreendendo todo mundo, o Issei foi muito bem na prova escrita e também na redação, mas o que ele realmente esperava era a prova prática, que é uma luta contra outros candidatos pelo posto de demônio ali de classe média. Todo mundo que tava ali ficou se cagando de medo, porque o Issei e os outros são muito mais fortes que todos os outros que estavam ali, e se for parar pra pensar bem, o poder do Issei, principalmente o do Issei, está no nível de um demônio de classe alta no mínimo. Mas beleza, os três venceram ali suas lutas com uma facilidade que todos imaginavam e passaram no teste de promoção para a classe média. Então basicamente agora o Issei, a Akeno e o Kiba são demônios de classe média. E beleza, depois do exame tava todo mundo ali conversando numa boa e tal, e do nada começou a subir uma névoa muito estranha ali no lugar que eles estavam. E quem acompanha a obra sabe que quando esse tipo de névoa aparece ali é que alguma coisa não vai dar certo. E bom, depois de um tempinho, desde que essa névoa ali desapareceu, aparece ninguém mais, ninguém menos que o Cao Cao, que chegou ali naquele jeitão dele, todo sarcástico, dando parabéns pro time da Rias pela partida que eles tinham feito ali com o Sairaorg. E mano, agora o pau vai comer solto. Até agora, essa é a maior luta de High School DxD, uma das maiores que vai rolar. Mas antes de eu começar a falar a treta, a Leifei explicou os motivos da Office estar junto com o grupo Gremory, que tem a ver também com essa briga que vai começar tudo aqui agora. O primeiro motivo é que ela tá muito interessada no Security, isso eu já falei. E o segundo motivo é que o Vale recebeu a informação de que alguém estava tentando atacar a Office. Então, para protegerem ela e ao mesmo tempo descobrirem quem queria atacar a Office, eles decidiram atrair essa pessoa. Eles mandaram a Office original para casa do Issei e junto com o Vale ficou o Biko, aquele macaco lá disfarçado de Office, para no caso se alguém atacar a Office falsa, a verdadeira não seria atacada e quem atacou a falsa ainda ia levar uma bela surra. No caso esse era o... Só que o Cao Cao, ele é esperto e irritantemente esperto, e de alguma forma ele conseguiu achar a verdadeira Office. E cá entre nós, todos nós sabemos que o Cao Cao é forte, mas não o suficiente para bater de frente com a Office. Ele mesmo sabe disso, ele sabe que ele não aguenta bater a Office, mas eu já disse, ele é muito esperto e tinha muitas cartas na manga ali, mano. Ele começou a girar sua lança sagrada e fez um ataque direto na Office bem no meio do abdômen dela, o que mataria qualquer um, menos o dragão do infinito. Ela tava com um rombo no meio da barriga, mas ela simplesmente não sangrava, era como se nada tivesse acontecido, e poucos segundos depois da lâmina ser retirada, ela já tinha se regenerado completamente, coisa que só mostra como ela é poderosa, porque a lança sagrada do Cao Cao é uma das Secret Gears mais poderosas que existem e não causou nenhum dano na Office. Se eu não me engano, ela é a Secret Gear mais poderosa, eu acho, me corrijam aí se eu estiver errado. Mas como eu disse, o Cao Cao tem uma carta na manga, mas disso eu vou falar daqui a pouquinho, aguenta um pouco aí. Porque algum tempo depois do Cao Cao aparecer ali, o Vale também chegou e é agora que a briga de verdade vai começar. Porque o Vale, ele tá muito putaço, ele percebeu que
o Cao Cao tinha ido atrás da Office lá e deixou os outros membros do grupo dele lutando contra o pessoal que atacou a falsa Office. E eu não aguento, mano, eu tenho que falar do triunfo do Cao Cao, mano. Um dos aliados dele invocou um círculo mágico, e de dentro desse círculo mágico começou a sair uma aura muito assustadora, tão assustadora que até mesmo o Drag tava cagando de medo. Depois de alguns segundos nós finalmente descobrimos que o que está emitindo essa aura era um bicho muito bizarro, que parecia mais um dragão asiático. A parte de cima do corpo era parecido com a de um anjo caído, e a parte de baixo parecia com um dragão asiático. Esse bicho estava preso em uma cruz com vários pregos enormes e correntes prendendo ele ali, e o nome dessa criatura é Samael, o Devorador de Dragões. E como o próprio nome já diz, ele... vocês entenderam qual que é a habilidade suprema dele. Esse Samael, o Devorador de Dragões, é o anjo amaldiçoado por Deus, que por odiar dragões e serpentes, criou esse bicho feio. E só por curiosidade, no universo de DxD foi essa criatura que fez a Eva comer o fruto proibido lá no Jardim do Éden, se eu não me engano. Além disso, esse bicho é tomado pelas intenções do próprio Deus e também o rancor dele contra dragões e serpentes. Então ele acabou virando um exterminador de dragões, já que Deus odiava dragões. Então acabou juntando o útil ao agradável ali. Depois de toda essa explicação, o Cao Cao liberou o Samael e ordenou que ele devorasse a Office. É um pouco difícil de entender, mas depois que o Samael recebeu a ordem de devorar a Office, ele jogou um negócio nela ali, uma espécie de tentáculo, e surgiu um cubo preto em volta do que tinha, em volta da Office ali, que engoliu a Office. E para ser mais exato, esse tentáculo que eu citei, na verdade é a língua do Samael, mas enfim. Eles tentaram ali de tudo quanto é jeito cortar a língua dele para tentar salvar a Office, mas nada fez efeito, nada mesmo, nem mesmo o poder da destruição da Rias. Enquanto a Office estava sendo devorada, a luta contra o Cao Cao começou e seria o grupo Gremory quase inteiro, Vale, Lei Fei e Kuroka contra o Cao Cao. E vai por mim, o resultado vai ser bem diferente do que aparenta, até porque o Cao Cao já é forte na forma base dele. Imagina no Balance Breaker. Essa foi a primeira vez que nós vimos ele ativando o Balance Breaker dele, e no caso aqui é o Balance Breaker incompleto, mas mesmo sendo incompleto, ele fica muito apelão nessa forma. E o que mais chama a atenção nessa transformação dele é a habilidade chamada os 7 Tesouros. Essa habilidade consiste em 7 esferas que ficam em volta dele, e cada uma delas tem um atributo diferente. Como já é de se imaginar, elas são muito apelonas, tão apelonas que a primeira quebrou a espada da Xenovia, a Durandal, num piscar de olhos, e a segunda quase matou ela. E tipo, mano, isso aí foi em questão de segundos, tá ligado? Ela nem viu de onde veio o ataque. A terceira esfera que ele usou sela temporariamente os poderes especiais de mulheres, o que fez com que a Rias e a Keno não pudessem mais lutar. Só que o problema maior era o seguinte: se a Asia não pudesse mais usar os poderes dela, a Xenovia iria morrer. A quarta esfera dele teleporta o que o Cao Cao quiser para onde ele quiser. Então ele teletransportou ali a Lei Fei e a Kuroka para frente da Asia, que estava curando a Xenovia, que não teve ali os seus poderes selados, no caso a Asia. Só que o problema é que elas foram teleportadas exatamente no momento final do ataque delas. E quando elas apareceram ali na frente da Asia e da Xenovia, quem iria receber o ataque eram as duas, e não o Samael, que era o objetivo principal das duas. Elas só não foram atingidas porque o Issei conseguiu entrar na frente a tempo, só que isso acabou com ele. Ele ficou lá jogado no chão e criou uma dúvida fodida na cabeça da Asia: quem curar primeiro, o Issei ou a Xenovia? Enquanto tudo isso acontecia, o Azazel, que também estava ali, foi pra cima do Cao Cao junto com o Vale, e o Cao Cao poderia muito bem lutar contra os dois com os olhos fechados, até porque ele tá num nível muito acima de todos ali presentes. E não satisfeito com as 7 esferas, ele ainda tinha mais um poder muito overpower para mostrar para eles. Eu tô falando do Olho Agourento, eu acho que assim se pronuncia, que foi o olho que o Cao Cao usou para repor aquele olho que o Issei tinha destruído lá naquela luta, naquela batalha lá em Kyoto. E mano, esse olho, ele é muito roubado. Eu vou explicar para vocês o que acontece
quando ele ativa esse olho, vocês vão entender um pouco mais da poderosidade do Cao Cao. Ele tava lutando contra o Vale e o Azazel ao mesmo tempo, e tipo, ele tava muito superior na luta inteira. Mas não satisfeito com isso, ele ativa o poder desse olho e automaticamente as pernas do Vale e do Azazel começam a virar pedra. O cara literalmente virou uma medusa. Na verdade, ele implantou o olho da medusa nele mesmo. Tipo, mano, olha a insanidade desse cara, velho. Ainda não satisfeito com tudo isso, ele acertou a lança sagrada no abdômen do Azazel e deixou ele incapaz de continuar a luta. Quando o Vale viu o Azazel naquela situação, ele ficou muito puto e liberou uma quantidade muito grande de aura e também uma quantia impressionante de poder demoníaco. Ele joga esse poder todo na direção do Cao Cao e nesse momento nós vimos o poder de outra esfera que... eu não me lembro ao certo qual é, mas acho que é a quinta. O poder dessa esfera é direcionar qualquer ataque para onde ele quiser. E a pessoa sortuda que foi escolhida para receber esse golpe foi a Koneko. Só que dessa vez o Issei não iria conseguir chegar a tempo, porque ele estava todo fodido lá no chão do lado da Shinovia. Só que a heroína da vez foi a Kuroka, que recebeu todo o golpe que o Vale tinha lançado e protegeu a sua irmã mais nova. Isso que é amor de família. E assim, a gente sabe que o Vale ele é muito poderoso e a Kuroka ela também é muito poderosa, só que ela não é resistente o suficiente ao ponto de aguentar um ataque do Vale. Então ela desmaiou na hora e entrou para a lista de derrotados pelo Cao Cao. E foi nesse momento que o Vale ficou ainda mais puto do que ele já estava, porque ele viu o seu salvador, né, o seu pai de criação, sendo completamente humilhado, sendo derrotado, e viu seu golpe atingir uma companheira que ele se importava muito, e ainda viu seu rival todo ferrado, todo fudido no chão. O nível de putice dele ficou tão alto que ele começou a recitar o cântico do Jagamento Drive. Quando o Cao Cao viu que o Vale chegou nesse ponto ali, ele viu que a coisa ficou feia, então ele fala com o George lá, aquele amigo dele lá, e faz o Samael atacar o Vale antes que ele terminasse de se transformar. Ele recebeu um ataque direto e ficou na mesma situação que a Ophius estava, só que por muito pouco tempo. Poucos segundos depois, o bloco negro desaparece e o Vale aparece cheio de machucados e todo destruído. Enquanto isso estava acontecendo, a Ophius ainda estava dentro daquele bloco tendo seus poderes sugados, porque eu acabei esquecendo de falar isso, o Samael estava sugando os poderes da Ophius. Depois dessa surra coletiva, a Ophius foi finalmente liberada ali e revelaram porque o Cao Cao queria sugar os poderes dela. Basicamente ele queria ter a Ophius do lado dele para usar os poderes dela, mas seria muito difícil fazer ela o seguir, já que ela era amiga do Vale, muito chegada no Vale, e o Vale odeia o Cao Cao. Então ele sugou os poderes dela para criar uma nova Ouroboros e, resumindo, é uma Ophius que obedeça a ele. E antes que você me pergunte onde que o Cao Cao conseguiu esse bicho satânico desgraçado que mata todo mundo, ele simplesmente chegou no Hades e pegou emprestado, porque o Hades era quem aprisionava esse bicho lá no Reino dos Mortos. E ele foi lá simplesmente entregou essa peste pro Cao Cao. E cara, o Cao Cao, ele é muito arrogante. O Vale foi ali tirar satisfação com ele um pouco antes dele ir embora e perguntou por que ele não matou todo mundo que estava ali. Aí o Cao Cao disse que fez o plano dele se baseando na ideia de não matar todo mundo. Ou seja, o que foi mostrado pra nós com toda certeza não foi o poder total dele, e ainda antes dele ir embora, ele propôs um certo jogo com todos eles. Ele disse que o Hades, que eu acabei de citar, queria a Ophius enfraquecida, e para isso ele tinha mandado alguns ceifeiros atrás dela. Então os que sobreviveram teriam que proteger a Ophius. Depois de dizer isso, ele vira as costas e vai embora. E pensa comigo, essa luta ela deixou todo mundo incapacitado de lutar, e com toda certeza do mundo essa luta ficaria muito melhor numa animação do que eu tô falando aqui pra vocês. Tipo, não dá pra transmitir realmente toda a energia, toda a vibe da luta aqui pra vocês, mas infelizmente nós não temos previsão de uma nova temporada pra nós ver essa luta animada, porque assim, deu pra ter uma noção básica de como foi a luta, mas falando assim parece que não dá tanta emoção e enfim. Lembra que eu disse agora há pouco que o Vale tinha sido pego pelo Samael igual a Ophius? Então, ele estava sofrendo muito por causa disso, por causa da maldição que o Samael colocou nele. Só que para vocês terem uma ideia do quanto ele está sofrendo, ele nunca passou por nada parecido na vida dele. Tipo, em todos os... eu acho que ele tem quase 20 anos. Em todos os quase 20 anos ele nunca passou por isso. Voltando agora pro jogo, entre aspas, que o Cao Cao propôs a eles,
eu disse que o Hades tinha mandado alguns ceifeiros atrás deles. Na verdade, não só alguns, e sim milhares de ceifeiros. Então eles teriam que lutar enquanto protegiam a Ophis. E caso vocês queiram saber por que a Ophis não vai lutar, é o seguinte: os seus poderes estão totalmente descontrolados, e caso ela tente lutar, ela pode acabar prejudicando os aliados. Então, além deles lutar, eles teriam que dar um jeito de quebrar a barreira que está envolvendo eles e também proteger a Ophis. Eles poderiam pedir para Kuroka e Elefei teleportarem a Ophis para fora, só que não daria muito certo porque aquela barreira ali é uma barreira especial para manter a Ophis ali dentro e não deixar ela escapar de jeito nenhum, ou seja, eles teriam que sair dali do jeito difícil. E voltando a falar sobre os ceifeiros que o Hades mandou aparentam ser fracos e eles realmente são, só que o problema não é a força deles, mas sim a foice que eles usam, que diminui a vitalidade da pessoa que é acertada. Por exemplo, se o Issei fosse acertado no estado que ele está pelo menos 2 vezes, ele morreria, e até mesmo a Ophis seria afetada por isso, porque agora ela não é mais infinita e sim finita. E só por via de curiosidades, o poder total da Ophis agora é superior aos 2 dragões celestiais juntos antes de serem selados na Secret Gears. Mesmo enfraquecida, ela ainda é muito mais forte do que todo mundo que está ali presente. Mas enfim, depois de toda aquela luta contra o Calcal, o pessoal ainda estava bem acabado, mas mesmo assim eles vão ter que ir para a luta. Então eles se reuniriam em um lugar ali do prédio para planejarem um plano de fuga deles e também para curar todos os feridos. Depois de muito tempo, eles finalmente começaram a se mexer, mas antes da luta começar, a Lei Fei começou a fazer um círculo mágico ali que tiraria eles daquela dimensão artificial. Mas antes de eu falar da luta, eu preciso falar de uma coisa que me pegou de surpresa. Nós meio que tivemos um pedido de casamento ali no meio de toda essa confusão. A Kaneko pediu o Issei em casamento no meio de todo esse caos que estava rolando. Para ser mais exato, ela disse o seguinte: por favor, me faça sua noiva quando eu crescer. Foi algo muito inesperado, tipo, ninguém sequer imaginou que algo do tipo poderia acontecer, ainda mais a Kaneko pedindo isso. Mas desde que a Kaneko começou a se aproximar do Issei, ainda na 3ª temporada, ela se apegou bastante a ele, principalmente depois daquele incidente que teve agora há pouco. O Issei obviamente aceitou e tecnicamente agora ele tem 2 noivas, já que todo mundo considera a Rias noiva do Issei depois daquela confissão dele na luta contra o Sairaorg. Agora tudo que falta é um beijinho dos dois pra tudo ficar lindo e maravilhoso. E por sinal, a Kaneko, ela tá muito animada com isso, tá? Porque ela disse ali que até mesmo que ela vai dar um jeito ali de fazer os opais dela crescerem, ficarem maior. Agora imagina só a Kaneko com os opais maiores, tipo, igual os da irmã dela, por exemplo. Mano, eu não sei vocês, mas eu prefiro a Kaneko do jeito que ela é. Pra mim tá perfeito. Mas seguindo a história aqui, porque a gente não tem um vídeo pra falar só de opai, se vocês quiserem. Seguindo a história aqui, depois desse pedido de casamento, o plano deles finalmente começou. Mas antes de explicar como vai funcionar tudo, eu preciso explicar como funciona essa barreira que está prendendo eles. Basicamente, são 3 dispositivos que mantêm a barreira em pé. E para eles conseguirem sair dali de dentro, eles precisam explodir os 3 ou destruir os 3. E logo de cara, o Issei já derrubou 2 ali, e com isso, a barreira ficou muito mais fraca e a Lei Fei conseguiu escapar dali da barreira junto com a Xenovia e com a Irina. As 3 iriam avisar os líderes das outras facções e também os aliados deles sobre o incidente para eles poderem vir ajudar ali todo mundo. Os que restaram foram até o estacionamento, que era onde estavam quase todos os ceifeiros, e eles dominaram a luta inteira. Como eu já disse, os ceifeiros não são tão fortes assim, e eles venceram todos que estavam ali no estacionamento, mesmo estando muito enfraquecidos. Enquanto rolava essa luta ali no estacionamento, outro aliado do Calcal apareceu lá nessa dimensão. E se não me engano, esse maluco que tá aparecendo na tela pra vocês é aquele que consegue usar 6 espadas ao mesmo tempo graças ao Balance Breaker dele. Junto a ele estavam mais alguns ceifeiros que pareciam ser um pouco mais poderosos que os outros ali, já que os mantos e as foices deles eram bem mais escuras do que a dos outros ali. Eles começam a lutar e depois de um certo tempo aparece outro ceifeiro, e esse, meu amigo, esse é muito mais forte do que os outros. Não é à toa que ele é chamado de O Ceifeiro Supremo. Assim que ele apareceu, ele foi direto na direção do Azazel e começou a quebrar o pau com ele ali. Toda vez que os dois trocavam golpes ali,
fazia uma pressão gigantesca no local. Enquanto isso, aquele aliado do Cao Cao começou a lutar contra o Kiba, só que pro Kiba essa não era só uma luta, era muito mais do que uma luta comum, porque pra ele era questão de orgulho, porque ele tinha sido humilhado literalmente quando eles se enfrentaram pela primeira vez lá em Kyoto, e dessa vez o Kiba estava muito mais forte e também muito mais apelão. Ele tinha despertado um novo poder chamado Cavaleiros Dracônicos, que podiam servir tanto para ataque quanto para defesa. O Kiba conseguiu ali depois de um tempo enganar ele com alguns desses cavaleiros e conseguiu arrancar um dos braços dele. E uma dúvida que ficou após o Kiba cortar o braço dele é de como ele conseguiu cortar um braço de dragão, já que ele não tem o tipo de espada para ferir um dragão. Ou não teria, enfim, ele usa espadas sacrodemoníacas e não as Dragon Slayers. Mas foi revelado ali que ele aprendeu a criar esse tipo de espada capaz de matar um dragão, porque com o objetivo ali de parar o Issei caso ele perdesse o controle de novo, igual quando ele perdeu o controle ali do Julgamento Drive. Aí chegou no ponto da luta que aquela dimensão ficou entupida de ceifeiros, tinha tipo uns 1000 ceifeiros ali, e isso é muito problemático, porque como eu já disse, se alguém for atingido no estado que eles estão, já era, a pessoa, tipo, game over, tá ligado? Só que no meio da batalha, o Issei começa a ouvir um monte de vozes conversando com ele dentro da mente dele. Então ele resolve mandar sua consciência pra dentro da Secret Gear pra conversar com os antigos Securities. E geral tava pedindo pra ele usar o poder dos peitos, que é a fonte de poder do Oppai Dragon. Então depois da aprovação do Azazel e da Rias, o Issei transfere o poder dele para os peitos da Rias. E mano, pra mim, a história ela deu uma leve perdida aqui, porque do nada os peitos da Rias começam a soltar raios lasers ali, mano, tipo, sei lá, mano, é o Ciclope da vida, a teta dela. Eu gosto muito da obra, mas pra mim, não dá, mano, foi muito ridículo, porque como eu já disse, a teta da Rias parecia o Ciclope, mano, disparando raio laser ali pra tudo quanto é lado. Esse raio laser acabou cobrindo o Issei ali e começou a regenerar o poder dele, e ele conseguiu usar o Dragon Blaster de novo. E ficou nessa aí, ele foi usando o ataque, usando o poder, sendo coberto por laser, ficando mais forte, usando o poder, sendo coberto por laser, ficando mais forte, e ficou nesse ciclo aí. Mas depois de um tempo deu pra perceber um bagulho muito que vai deixar muita gente triste. Quanto mais poder os peitos da Rias dão pro Issei, menores eles ficam. Para fins de comparação, os peitos dela ficaram do tamanho dos peitos da Koneko. Eu acho que o Shibuno tava louquinho pra fazer a Rias ter peito pequeno, porque, cara, ele só quis inventar uma desculpa pra Rias ter peito pequeno. E pra quem não entendeu o que eu tô falando, o link na descrição. E como eu sei que vai ter criança chorando por causa da falta de peito da Rias, se ela descansar bem, os opais dela irão voltar ao tamanho original. Agora, deixando as tetas da Rias de lado e voltando a falar da luta, ao que parecia, a luta já estava praticamente ganha, já que o último dispositivo que mantinha a barreira em pé estava quase destruído, e todos os aliados do Cao Cao que ficaram ali estavam muito exaustos para continuar uma luta. Mas como nem tudo são flores, a luta deles foi interrompida quando Xiaoba Beelzebub chegou naquela dimensão e declarou guerra contra todo mundo e de todas as raças. Aí, para atacar o puteiro, ele invocou alguns monstros e enviou para o submundo usando teletransporte, e eram monstros gigantescos, muito destrutivos, a palavra é essa. Ele queria basicamente destruir o submundo. Enquanto isso, ele foi para cima do vale e pouco depois conseguiu capturar a Ophis. Após disso, ele revela que o objetivo dele era destruir o submundo e o mundo das outras raças. Mas como ele chegou lá invocando um monte de monstros, o último dispositivo não aguentou a pressão e quebrou, liberando todo mundo daquela dimensão. Todo mundo começou a voltar para casa e a Ophis estava indo junto com o Xiaoba, só que o Issei queria resgatar a Ophis, que tinha sido sequestrada. Então todo mundo voltou para casa, menos o Issei, que ficou lá para lutar contra o Xiaoba. Nessa luta, ele recitou um cântico muito parecido com o Julgamento Drive, mas era uma transformação muito mais segura e também muito mais... não era muito mais poderosa, mas era mais segura, e fez o Issei dominar grande parte da luta. Chegou no ponto ali que ele tava tirando o Xiaoba do sério, e foi ali que a luta teve uma rápida virada, mas também por pouco tempo. O Xiaoba pegou uma flecha que estava coberta com o sangue do Samael e jogou no Issei e acabou acertando ele de raspão. Foi tudo o que ele fez nessa luta, mas mesmo assim o Issei continuou indo pra cima dele igual louco, e depois de alguns socos e alguns chutes ali, ele finalmente derrotou o Xiaoba. E mano, vocês têm noção disso? O Issei acabou de derrotar um demônio nível Mao. E depois dessa luta nós ainda descobrimos que a Ophis não passa de uma criança, entre aspas, inocente, já que ela
ela na maior inocência emprestou ali o seu poder para Caos Brigueto, para eles ajudarem ela a derrotar o Grande Vermelho. Só que ela foi enganada, foi usada porque ela nunca imaginou que ela seria traída por eles. Ela não é uma má pessoa, ela só é um dragão extremamente poderoso e muito, mas muito inocente. Nada mais que um dragão solitário e ridiculamente poderoso. Basicamente é isso, é essa a melhor descrição para Office. Percebendo isso, o Issei viu que a Office era alguém que eles poderiam ter por perto, e então ele estende a mão para Office pedindo para eles serem amigos e voltarem para casa. Após isso, eles entram na fenda dimensional para se reencontrarem com os outros do outro lado. Só que o Issei ele já estava muito acabado por tudo que aconteceu, né? Principalmente por causa da luta contra o Cao Cao, já que ele ficou praticamente a luta inteira fudido, agonizando por causa daquele golpe que ele levou lá no lugar da Ásia. E mano, ele também tinha sido amaldiçoado com o sangue de Samael, né? Já que o sangue de Samael amaldiçoa todo o dragão. E ele basicamente matou a alma do Issei ali, o espírito do Issei, por assim dizer. Depois de alguns segundos ali, o Issei acaba perdendo a consciência, ficando meio tonto assim, a visão foi embaçando e ele faleceu. E com isso nós encerramos o volume de uma forma meio triste, já que, né, o personagem principal da obra acabou de morrer. E o que aconteceu depois da morte dele é algo que nós só vamos ver no próximo vídeo de resumo da Light Novel com o volume 12 da Light Novel de High School DxD. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não se esqueça de avaliar o vídeo aí. Eu gostaria que você avaliasse com o seu like, mas se você não gostou, dá dislike também, né? Não tem o que fazer. E se você não quiser perder os próximos vídeos dessa série aqui de resumos da Light Novel, porque eu vou resumir até o volume 25, já vai se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. E também não se esquece de deixar o seu like aí pro YouTube entender que vocês estão gostando e continuar enviando para vocês. Se você assistiu até o final, comenta Pindamonhangaba aí só pra mim ver o negócio aqui. Muito obrigado a quem assistiu até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.